Vou colocar aqui que é destaque também do Diário do Nordeste, gente. O esporte vai ter um novo treinador, vai ter reforços e mais saídas, em 10 saídas do elenco do esporte. É destaque aqui do nosso Diário do Nordeste. Eu faço o convite para que você possa lá no nosso site e para que você veja tudo direitinho aí. No destaque tem o Lucas Lima ali, o torcedor do Fortaleza conhece bem esse meia atacante. Mas como a gente falou aqui no início do programa, é um time, gente, é um adversário bem palpável. Dá pro Ceará... Eita, tem até medo de falar um negócio desse zicar, João Bandeira. Não, mas dá pra vencer lá na ilha, gente. Eu tava destacando, o Alexandre fez essa análise e disse muito bem, o Sport dispensou 10 jogadores, chegou um novo treinador, teve que se reinventar ao longo do campeonato. Muita gente já crava o Sport como um dos rebaixados da Série A. E a gente tá falando apenas de 12 jogos, porque o time não rende, o time só tem 2 pontos. Ou seja, é um problemão que o Sport tem para resolver na Série A. Na Copa do Nordeste, ele tá meio que a passeio, tá esperando ver o que é que acontece, tá esperando ver o que é que rola, né? A gente sabe como são os clássicos nordestinos, a gente sabe que por mais que a equipe esteja muito mais superior de elenco e financeiro, a gente sabe que as forças se equiparam, vai jogar em casa com a presença da torcida. Então, é um clássico onde as forças se equiparam, mas no momento o Sport vive uma das piores fases recentes do clube, né? O time fez muitos investimentos, contratações caras, foi ao mercado no início do ano, as coisas não aconteceram, o time não consegue render, vai para o 3º treinador esse ano, o Sport está no 3º treinador, somente em 2025, ou seja, é um time que não se encontrou ainda, tá muito complicado a vida dele na Série A. Então assim, se ele pudesse evitar esse jogo de amanhã, ele evitaria. Se ele pudesse, rapaz, vamos deixar isso pra lá, deixa eu tentar pelo menos garantir minha vida aqui na Série A, ele deixaria. Vamos ver como é que esse Sport vem. Fez uma limpa geral no elenco, né? Não à toa que saíram 10 jogadores. E é um time que tenta sobreviver principalmente na Série A e vai tentar sobreviver amanhã na Copa do Nordeste. Repito, o Ceará é sim favorito. O Ceará tem sim muito mais elenco para mostrar, mas as forças se equiparam quando a gente está falando de clássico. O Sport tem a seu favor jogar em casa e tentar se reinventar, porque realmente a fase não tá boa lá para os pernambucanos. Eu sou defensor, Denise, de quando a sua vida está em risco, nada mais importa. Só a sobrevivência, né? Então a Copa do Nordeste ela acabou se consolidando como um problema para o Sport hoje. Que é mais um torneio para ele se preocupar. Sabe qual é a final realmente do Sport? É segunda-feira. Quando voltar o Brasileirão, o Sport enfrenta nada mais, nada menos que o Juventude, que é o vice-lanterna. Aí a vida do... E ele tem 3 pontos e o vice-lanterna Juventude já tem 8. A distância do Sport pro vice-lanterna já é 5 pontos, Denise. Se esse time perde jogando lá no Rio Grande do Sul, já cai logo. Aí, meu amigo, o pobre do Daniel Paulista, que acabou de chegar, ele já chega assim dizendo: mas não sei mais se ainda dá pra fazer alguma coisa, não. Porque Convenhamos, né? Daniel Paulista já é a cara da Série B também, né? Não, que é isso. Convenhamos, não, vamos pra frente. Não, esse rótulo aí eu não gosto, não. Pra frente. Eu também tô contigo, Alexandre. Mas assim, Denise, estou pontuando isso porque o início do esporte no Brasileirão é só o pior da história. Nenhum time teve um início tão ruim como o Sport está tendo nesse momento, nessa rodada específica. É o pior início da história da era dos pontos corridos, né? Aí o pessoal vai lembrar, o Fortaleza também ficou em lanterna, tinha mais pontos. Mas pelo menos também mostrava pelo menos mais força, todo mundo tinha mais né? pontos, então é um problema muito grande que o Sport está vivendo. Por isso que eu estou pontuando que a Copa do Nordeste nesse momento se tornou um plus, que é um negócio negativo. Porque tem que focar no Brasileirão, e você vai jogar com o time titular, precisa ter resultado, é em casa, né? É na ilha, aí se for eliminado, aumenta um pouco mais a pressão. E o que o Ceará tem a ver com isso? O Ceará tem que realmente mostrar que o cenário dele é melhor. Deixa a pressão do lado do esporte, deixa o esporte tentar se resolver e faz a sua parte, que é elimina esse time e ganha R$770 mil, que é o que ganha, Denise, se avançar às semifinais. Então, o caminho para o Ceará precisa ser esse, olhando também para o Clássico Rei, sem poupar ninguém, indo para esse embate, entendendo que é um jogo dificílimo, porque na ilha sempre é difícil. A gente está falando que todo esse cenário negativo do esporte, mas é difícil jogar na Ilha do Retiro, a pressão, o ambiente é hostil desde quando você chega naquela cidade. E outro detalhe, é jogo eliminatório, Alexandre.
É uma Isso. outra energia também. Por isso que é bom tomar cuidado. O esporte, por mais que na Série A a situação esteja difícil, na Copa do Nordeste não tá tão difícil não, gente. Se a gente for analisar o grupo dele, o Ferroviário e Fortaleza estão numa situação pior do que o esporte na Copa do Nordeste. Eu não sei se eu vou nivelar essa Copa do Nordeste por baixo, esse Mas grupo. aí agora remata-mata. Não, Não, já não eu tô importa. Classificou dizendo. em primeiro ou em quarto. Não, o que eu tô querendo dizer é que por mais que em uma competição ele não está tão bem, em outra ele não tá morrendo não. Copa do Nordeste, o esporte não tá morrendo não. Então ele tem assim, esse jogo, né? Não, tá todo mundo agora no mesmo nível. eu tô dizendo da forma de como o esporte chegou até esse momento. Ele Sim. chegou melhor do que o Fortaleza, ele chegou melhor do que o Ferroviário, é isso que eu tô querendo dizer. Melhor que o próprio Ceará, no sentido de decidir em casa De no que é de outro grupo. né? Exatamente. Se daqui pra frente ele vai tomar na tarraqueta, aí é uma outra Que coisa, isso, né? E assim, Denise, Mas que ele chegou melhor do que os nossos times daqui. a gente tem falado muito, liberou 10 jogadores e tal. Só pra gente passar a lista, são 10 atletas que o esporte colocou como fora dos planos. Inclusive, lá em Recife saiu até uma matéria, né, que um desses jogadores reclamou. Porque ele foi lá no horário do treino pra treinar. E aí ele foi barrado na entrada do CT. Disseram assim, não, você não treina aqui não. Mas eu sou jogador. Você vai treinar em outro horário, porque agora só é os jogadores que estão nos planos do Daniel Paulista. Meu Deus. Eles não quiseram nenhum atleta lá, Denise. Então, tá passando por esse problema. Mas os jogadores foram o goleiro Thiago Couto, os zagueiros Lucas Cunha e Antônio Carlos. Esse Antônio Carlos, inclusive, passou pelo Fluminense e tudo mais. Os laterais de Plácido e Dalbert. O volante do Queiroz, que é um volante que foi muito bem no Corinthians, estava na Rússia e o Sport trouxe. E lá na frente o Tite Ortiz, que é o jogador que eu citei que foi barrado no CT. Arthur Souza, Lênio Lobato e Gustavo Maia. Todos esses 10 atletas, eles estão realmente fora dos planos, então não irão enfrentar o time do Ceará. O que o Daniel Paulista fez? Perdeu 10 jogadores, trouxe 7 da base. Tem 7 do Sub-20 que vão para esse jogo contra o Ceará. E um dos titulares do esporte é o Fabrício Domingues, que até é uruguaio. Ele está na mesma situação do Lucas Sacha. O Cerro Porteño enviou uma proposta e quer o atleta. E o atleta demonstrou interesse em ir. Mas o esporte não liberou ainda, está nesse imbróglio e ele segue treinando. Então também estão na indefinição. Será se ele vai ser relacionado ou não? Como o esporte não vai viajar, aí é mais fácil o pessoal apurar nos treinos, né?